Olá pessoal, eu sou a professora Luana, da disciplina de Língua Portuguesa, e hoje, sexto ano, nós vamos aprender sobre o gênero textual charge. Eu vou apresentar alguns slides para mostrar algumas palavras-chave, as charges, os quadrinhos e os cartoons que nós vamos diferenciar, aprender, para que vocês consigam assimilar de melhor forma o conteúdo de hoje. Primeiro, nós vamos elencar os objetivos da nossa aula. Por que nós estamos aprendendo charge? Qual que é a importância? Onde nós queremos chegar com essa aula? Então, os objetivos principais são estimular diferentes estratégias de leitura, atribuir concepções de mundo através da interpretação crítica do gênero textual charge e trabalhar a correlação entre texto e contexto. Então a charge, ela não serve somente para divertir, mas para denunciar e criticar situações do cotidiano e nos leva, principalmente, a refletir sobre certas situações que estão à nossa volta. Então, pela charge ter imagens, ter uma linguagem mais dinâmica, não tão formal, vamos dizer assim, ela desperta em nós um lado sensível que nos faz criar novas formas de ver as coisas e nos levam a despertar novos meios de senso crítico também. Essa é a principal função da charge. E vocês sabem quão importante é nós termos nosso senso crítico. Nós não estarmos numa bolha fechada, mas nós conseguimos pensar de forma diferente sobre o nosso mundo, sobre a nossa sociedade, sobre as coisas que estão acontecendo à nossa volta. Mas antes de apresentar as características da charge, eu vou apresentar características de dois outros gêneros textuais que se assemelham muito. Por isso que nós temos que determinar quais as diferenças para conseguirmos diferenciar e ver quais são os objetivos de cada um. O primeiro gênero são as HQs, que são as famosas histórias e quadrinhos, que eu acredito que todos já devem ter lido e interpretado. Então, as principais características são: as HQs são formadas por vários quadrinhos, não apenas um. Às vezes não são muitos, são 3, 4, mas são mais de um, por isso que são dito que são vários quadrinhos. E a história expressa neles, ela tem começo, meio e fim. Possui mais personagens, conflitos e situações nessa história. Eu trouxe aqui uma história em quadrinhos do Maurício de Souza, da Turma da Mônica, que eu acredito que todos conhecem. Então, alguém lá no fundo diz: parado! E o Cebolinha: eu só ia jogar a embalagem vazia no lixo. Só que essa embalagem pode ser reciclada. Opa, tem razão. Acho que o Marcelinho inventou um novo super-herói. O mundo estava precisando mesmo. Então vejam as principais características da HQ. Possui mais de um quadrinho, 3 quadrinhos separados, muitas cores. Os personagens, eles mostram que são pessoas, têm as características de gente. Vários diálogos representados pelos balõezinhos. Então essas são as principais características da HQ. E uma coisa muito importante a ser lembrada é que a HQ nem sempre tem a função de criticar a sociedade. Às vezes é só divertir mesmo. Outro gênero que eu quero mostrar é o cartoon. O cartoon se assemelha muito à charge. Por quê? Porque ele tem a função de criticar a sociedade. No entanto, o que diferencia é que os conteúdos são atemporais. O que são conteúdos atemporais? Que servem para qualquer tempo. Ele não fala de uma situação, um fato isolado, que está acontecendo em um determinado espaço de tempo. Por exemplo, quando nós tratamos de política, tratamos de educação, tratamos de esporte, de uma forma geral. Esses assuntos, essas críticas, eles servem para qualquer parte do mundo e para qualquer tempo.
Agora vamos falar sobre as eleições presidenciais que vão acontecer no final do ano, por exemplo. É um fato isolado. Ele tem um dia específico que vai acontecer, tem um ano específico que vai acontecer. Provavelmente vão aparecer várias charges criticando as situações que vão surgir. Mas tem um tempo, tem um dia. Essa é a característica da charge e não do cartoon, certo? Então aqui trouxe um cartoon para exemplificar. Para mim, o melhor amigo do ser humano é o sapo. Mas o cachorro cuida da casa, é companheiro nos passeios, na alegria e na tristeza. O que um sapo faz por você? Eu não tenho amigos por interesse, minha senhora. Então perceba, a crítica desse cartoon é sobre a amizade interesseira. Não existe um fato isolado, uma situação. Ele pode ser tratado em qualquer tempo. E olhe que é um quadrinho só. Apesar de ter em 3 situações, ele não existe a separação entre os quadrinhos. Ele é feito em um só. Então essas são as características do cartoon. Agora, vamos ao que interessa, as características da charge. A charge, ela também tem a função de criticar a sociedade. No entanto, trata-se de uma crítica temporal. Como eu já expliquei, um fato isolado, um fato que aconteceu em determinado tempo. Por exemplo, vamos pegar a situação da pandemia. A pandemia começou em determinado ano e vai terminar em um determinado ano. Então, existe um espaço de tempo. Quando se faz uma crítica à pandemia, se retrata a charge, porque ela provavelmente vai acabar um dia e isso vai ficar no passado. Existe o tempo, certo? Também é apresentado por apenas um quadrinho e a crítica é humorística. Então, a charge geralmente vai ser engraçada. Mas lembrando que a função dela não é ser apenas engraçada, mas nos levar a refletir, nos levar a sermos críticos, ver o lado crítico da história. Então aqui a charge que eu trouxe para exemplificar. Repare no enunciado da charge. Retorno às aulas. Olhe nos personagens. Nós temos aqui 3 alunos sentados em uma sala de aula e os 3 usando máscara. Então a gente consegue perceber que o retorno às aulas pós-pandemia, pelo uso de máscara. E vejam que para entender isso, a gente precisa entender primeiro o contexto. Entender que em tempo da pandemia a gente usava máscara, que os alunos precisavam ter esse cuidado por causa do vírus, porque se nós não conhecêssemos esse contexto, nós não entenderíamos a charge. Então, tenham muito esse cuidado também, porque às vezes você vai ver uma charge e não vai entender, mas você primeiro precisa buscar o contexto que essa charge foi construída. E vejam que o último aluno, o terceiro aluno, ele não está usando a máscara para proteger do vírus. Ele está usando como uma colinha. Então, essa charge, ela critica o quê? A educação na pandemia, em que os alunos ficavam em casa, e o retorno às aulas, em que os alunos estão desatualizados e não estão conseguindo desenvolver, acompanhar os estudos, por isso estão precisando da colinha. Essa é a principal ideia dessa charge. Então agora que a gente já recapitulou os 3 gêneros textuais, conseguimos identificar a diferença de cada um, mãos à obra. Eu quero que você seja o autor de uma charge. Escolha um tema que está acontecendo do seu cotidiano, do mundo em geral. Se quiser, pode procurar em revistas, pode procurar em jornais. Use as características que nós estudamos e construa a sua charge. Espero que tenham gostado. Até a próxima!